Rapaziadorga, tamo de volta com mais um vídeo nesse canal. Essa obra eu ri demais lendo, então eu pensei, por que não trazer pros meus manos? É bem esquisitinha, mas vale a pena. Pra quem curte as wife, aqui tem. Quem curte os fanboy, tá tendo. As grandonas musculosas, tem também. Eu só fiquei na dúvida até quando eu vou ter que esperar pra ver meu mano virar um Shed Red Pill, amigão das amigonas. Então, sem mais enrolação, bora de manhua. Esse é Zanhao, um homem viril. Mesmo assim, desde que nasceu até hoje, continua purinho. Então se pergunta de todas as opções como foi ficar desse jeito. Isso só pode ser piada. Antes de chegar nessa situação, se lembra de caminhar pra casa depois de sair do trabalho, exausto porque a sua empresa tava tirando o couro dos funcionários. Na metade do caminho percebe o mundo invertendo as cores, e aquilo deixa ele bem assustado. Mas de um segundo pro outro acorda todo docinho de pijama rosa. Do lado de fora a pessoa quer saber se ele já acordou. Abre a porta e manda levantar logo, porque o garoto e o Long Long combinaram de ir às compras hoje, e o papai vai comprar comida pro jantar com a tia Chung. Então o filho, sendo um garoto, deveria aprender com seu melhor amigo como se maquiar e cuidar da sua beleza. Então sai batendo a porta, mandando ele se apressar. O que deixa ele sem entender nada com esse papo de beleza e Long Long. O mais importante agora é saber onde ele tá. Então esse que apareceu agora talvez seja o seu pai desse mundo. E imaginando quem é esse tal amigo. E por que logo agora precisa se maquiar e fazer compras, dizendo que tá começando a se sentir sufocado. O celular começa a tocar e quando atende, a voz manda abrir logo a porta. O áudio no celular tava meio ruim, mas pelo que deu pra ouvir, esse Long Long é o brabo. Talvez um cara cheio de tatuagens. Alguém que não liga pra nada. Um red pilado based. Alguém tipo Ramontino chamando ele pra tomar um pré-treino juntos. Todo felizinho achando que esse sim é o brabo. O mais cheio de texto da cidade. Então se arruma rapidão achando que com ele vai conseguir voltar a ser um Shed. Mas do lado de fora o amigo é outro guloso além do prota. Hau, foi maldade. Eu fiquei esperando do lado de fora nesse calor de meio-dia. E você nem pensou que eu poderia ter sido sequestrado enquanto esperava, né? Ele nem acredita no açucarado que é o seu amigo e grita procurando o Long Long verdadeiro. Dentro de casa, o Shen dá oi pro Long e elogiando a sua aparência, mandando o Zhao aprender com um amigo, porque quando era mais jovem também se vestia assim. E só sendo fofo desse jeito que ele conseguiu fisgar a sua mãe, chamando todo mundo pra fazer um tratamento de pele juntos. Nesse ponto, o prota tá mais perdido que seco em tiroteio, e falando que hoje em dia o mundo inverteu os papéis do homem e da mulher. Todos os imperadores e celebridades se transformaram no sexo feminino, e agora o homem passou a ser o dono de casa. As mulheres se tornaram as provedoras, enquanto o homem moderno agora é cuidado e amado pelas mulheres grandonas e musculosas. Então, por natureza, o corpo do homem não é tão forte quanto o da mulher. Isso os tornam responsáveis por criar as futuras mulheres, que serão responsáveis por avançar a sociedade na base do esforço. Nesse mundo, nascem mais mulheres do que homens, o que criou uma lacuna enorme entre a quantidade de homens e mulheres. E talvez por essa falta de encontrar parceiros, fez com que as mulheres se tornassem malucas sexualmente pelos homens. Já no passeio dos dois, a mulherada tá secando a dupla mais gulosa de São Paulo. O Long Long fala que precisa comprar rímel, já que a sua irmã usou tudo que ele tinha, e depois precisou fazer as unhas juntos. E também comprar um spray de pimenta novo, porque os sequestradores estão cada vez mais loucos pelos homens ultimamente. O Zanhao tá perdendo a cabeça com esse mundo invertido que foi parar. Eles passam do lado de um lugar que faz tatuagem, então manda o Long Long vir com ele, que vai trazer de volta a masculinidade dos dois. Entra com tudo na loja, mandando as garotas fazerem uma tatuagem de dragão grandona neles. O Long Long chama ele de louco, mas não quer saber. E é hoje que vão se lembrar do verdadeiro significado de um alfa. Irmãozinhos, garotos fofos e adoráveis não deveriam estar em um lugar desses. E a outra manda saírem logo e serem bons meninos. Ele não quer saber de nada e vai mostrar de uma vez por todas que é um homem. Elas ficam ali com cara de taja até perceber que a safada tá tirando a roupa. Suas idiotas, vamos logo com isso. Eu quero um dragão gigante cobrindo as costas todas. Isso aí, fica pelado, ô delícia. Ah, mano, a merda que eu tô tendo que narrar, velho. O amigo tá pedindo ajuda pra parar o Zanhao porque ele ficou louco. E o prota grita pra todo mundo ouvir que é hoje que a testosterona volta pro corpo. Porém, mais tarde volta o homem derrotado, querendo só descansar logo. O que ele não esperava era ver a irmãzona de boas no sofá da sala. Ele fecha a porta com tudo, com ela querendo saber que maluquice nova ele tá inventando. Mas mesmo assim, do lado de fora pede desculpas por ter entrado sem avisar. O tempo passa e a família se reúne na mesa de jantar. Mas o prota só quer saber por que essas gurias tá na casa deles. O pai fala que já tinha avisado que a Yan e a Kim Kim viriam jantar com eles hoje, então pede desculpas por ter esquecido. E lembra que seu pai se casou mais de uma vez, então essa deve ser sua madrasta e a sua meia-irmã. E também lembra que em alguns dias todos eles vão se mudar pra uma casa maior. O incesto só fica encarando ele com uma cara cheia de maldade. Depois de merendar forte, o prota só pede licença da mesa dizendo que tá voltando pro seu quarto. Ele tá exausto depois de tudo que aconteceu hoje. Ter que usar roupas bonitas, fazer maquiagem e ainda ter que parar o tempo todo pra alguma mulher que tá querendo o seu número foi demais pro garoto. Ele não sabe se foi transmigrado ou atravessou pra um mundo cheio de mulheres. Desde que veio pra cá, o seu pai ficou bem fofo e possivelmente largo atrás. Já se perguntando se vai precisar ficar como ele. Então, se for assim, o que garante que ele vai se tornar
uma boa esposa e conseguir criar uma filha. Ele também ouviu dizer que os homens têm algo parecido com períodos menstruais, mas ele levanta no puro ódio porque nem a pau que ele vai virar uma gulosa. E com certeza vai encontrar uma forma de voltar pro seu mundo antes disso acontecer. A porta abre bem na hora e o ossinho que ele jogou acerta em uma zona. Ele vai se desculpar quando ela vem toda sensual e sobe em cima da cama, ficando em cima do sortudo. Quer dizer, sobe em cima esmagando o prota de tanta raiva. E ela não quer saber e dá um ataque feroz sufocando o nosso garoto. Então fica todo vermelho sem ar por causa daquele ataque incrível. Ela vem no estilo amor da minha vida querendo saber o porquê o rosto dele tá tão vermelho. O que acabou sendo um ataque crítico no Zhang Hao. Mas ele resiste, falando que tá perfeitamente bem. Já começando a mudar de ideia, porque viver nesse mundo não parece algo tão ruim assim. Mais tarde, no meio da madrugada, alguém entra no quarto chamando pelo Zhang Hao. Ele acorda querendo saber quem tá chamando ele no meio da madrugada. E quando olha pro lado, avista outra garota com armas poderosas. Ele se encolhe no cantinho querendo saber quem é essa doida. Ela vai com a mão no queixinho, perguntando se ele não consegue lembrar dela, chegando bem pertinho pra falar que foi ela quem trouxe ele pra esse mundo. O que deixa ele bem surpreso, lembrando dos momentos antes de tudo acontecer, quando parecia que o mundo tava se invertendo. Então, com isso, ele finalmente lembra, querendo saber quem é ela de verdade e por que trouxe ele pra um mundo cheio de gulosos. Então se apresenta como a deusa da lua de sangue. E isso foi um pedido dele mesmo. Ele não tinha dito que queria perder a sua virgindade. Então foi isso que ela fez. Nesse mundo, todas as mulheres são apaixonadas de verdade pelos homens. Que desgraça, ninguém nesse mundo é normal. Então pede pra ela mandar de volta. Mas diz que pra ele voltar vai precisar cumprir uma tarefa primeiro. Ele já tá suando frio, mas pergunta que tarefa é essa. No seu mundo, você sempre dizia que era um homem de verdade. Mas olha pros homens desse mundo. Não importa o que faça, não conseguem evoluir. Então nenhum deles tem a chance de mudar a sua situação atual. Isso a ponto de não conseguirem abrir uma garrafa de água com as próprias mãos. Então ele tem que se tornar um homem de verdade nesse mundo cheio de mulheres. E talvez então haja uma forma de voltar. Caso contrário, ele vai precisar aprender a viver nesse mundo. E entre virar um docinho ou voltar pro seu mundo, ele escolhe a segunda opção. Ela diz que se ele pensa assim, talvez tenha razão. E espera que pelo menos aproveite um pouco nesse lugar. Começando a desaparecer. Quando pede pra esperar porque ainda não contou o que é necessário pra se tornar um homem de verdade, depois de um tempo acorda pensando que teve um sonho bem estranho ontem à noite. Ele dá uma olhada suspeita pro lado até notar que talvez não tenha sido um sonho afinal. Realmente vai precisar terminar essa missão, se perguntando qual o significado de ser um homem de verdade em um mundo de mulheres, percebendo que não sabe absolutamente nada sobre isso. Mas tem uma coisa só que ele sabe. Nesse mundo ele tem uma aparência bem bonita. Então seja qual for a missão, agora é a hora de aprender um pouco mais sobre esse lugar. O sol estralando do lado de fora e ele entucado no quarto com uma pilha de jornais, sem acreditar que são histórias de verdade. Um homem de 20 anos se torna a quinta esposa de uma grande CEO da cidade. E isso nem é a coisa mais escandalosa. Nesse mundo, há uma forma de identificar se o homem ainda é virgem. Como as mulheres são bem agressivas, acabam atingindo partes sensíveis que os homens não conseguem disfarçar. E como são fracos, eles acabam perdendo toda a força, ficando sem conseguir se mexer, como se tivessem tido o melhor momento da vida. Então o prota não gosta nada do que tá lendo, porque mostrar tanta vulnerabilidade não parece certo. É viver assim ou descobrir uma maneira de voltar pro seu mundo. Mas vai deixar esse assunto da deusa da lua de sangue pra outra hora. E agora é preciso encontrar uma maneira de pesquisar o estranho fenômeno astronômico daquele dia. Ele não pode só confiar que vai conseguir voltar depois de fazer essa missão estranha. Então vai precisar fazer a sua própria investigação. Mas ele não é um especialista, então vai precisar pagar pra que alguém faça essa pesquisa por ele. Mas não consegue imaginar quem contrataria pra isso. Ele é só um estudante do ensino médio que não tem um centavo no bolso. Então é melhor deixar tudo isso de lado e voltar pro básico de como vai fazer pra ganhar dinheiro. Então por algum motivo a cena corta pra irmã do prota mandando um ulalá e chamando ele pra tomar café da manhã com ela. Todo corado percebe que a irmã ainda tá por ali, pensando que se todas as garotas do mundo fossem como ela, então até que conseguiria viver nesse mundo por mais tempo. Mas decide voltar pro quarto pra se arrumar e pensa que tirando o fato do seu rosto ser bem feminino ainda tem elegância. É a primeira vez que vai pra escola desde que chegou nesse mundo. Então a irmãzona chama ele de novo pra tomar café da manhã, enquanto a madrasta tá jogando o jogo. O prota dá só uma olhada de emerjadas, pensando que ela deve tá sabugando o roxo do seu pai. Depois dessa, ele só quer ir embora, falando que tá saindo pra escola. Então ele encontra o Long Long no caminho, que não para de falar de maquiagem, e que esse batom é a nova tendência desse ano. O Zhang Hao dá um chega pra lá nele, porque ele tá muito coladinho. O cara fica todo sentimental, querendo saber o que tá acontecendo com ele, porque eles faziam isso o tempo todo. O prota vem no bracinho, falando que as coisas mudaram, e agora ele quer ser um homem de verdade. Ele quer saber que história é essa de homem de verdade. Isso não parece certo. E se ele continuar pensando assim, não vai conseguir se casar nunca. O que deixa o prota com raiva do que ele falou. Então chega pertinho e fala pra saírem logo dali que tem uns pervertidos de olho neles. O prota quer saber aonde, e ele mostra. É uma esquisitona no cantinho, falando que eles são bem fofinhos. Então fala pra não ter medo. Como dois homens adultos precisariam se preocupar com isso? O Long Long fica sem entender muito bem, até porque desde que se lembra, o prota não tem força pra erguer um tijolo. E pensa que é impossível. Antes de vir pra cá, ele era um baita lutador. Mas manda ele parar de sonhar, porque precisam procurar um outro caminho. Depois de correr bastante, tá os dois sem fôlego. O Zhang Hao não consegue acreditar. Eles nem correram tão rápido e mesmo assim já perderam o fôlego.
fôlego, mas pelo menos chegaram na sua Universidade de Negócios Elliston, e realmente parece que as meninas são as que fazem todo o trabalho pesado, assim como tinha lido. E começa a pensar que a sua família deve ser rica, porque essa escola é bem cara. O prota entra na sala 3 e lá dentro tá o típico namorico. Ei, Wang, não consigo abrir, você pode me ajudar? É claro, isso não é nada pra mim. Os homens são tão fracos que nem isso conseguem fazer. Então ele já toma a garrafa e manda deixar com ele, porque abrir isso aqui não é grande coisa. Ele vai tentar e continua tentando, e acha que isso tá apertado demais. Ele bota toda a força pra abrir, mas só ficou todo suado tentando. Mas não vai desistir, invocando toda a sua força novamente, que deixa os dois só olhando aquele louco. E no final só conseguiu ficar com a mão inchada. Então devolve a garrafa e pede desculpas, completamente derrotado, porque não conseguiu abrir uma mísera garrafa. Na frente dele, as amigonas pedem pra ele não ficar triste, e se ele quiser abrir uma garrafa, elas têm umas pra ele. Enquanto a outra manda não empurrar, que ela vai fazer isso pro Zhang Hao. O protinha fica derrotado na mesa e o Long Long fala pra não se preocuparem que ele não tá se sentindo bem ultimamente. Então isso não é nada demais. Ele percebe que a masculinidade dele não existe e precisa entrar em forma para terminar a missão de se tornar um homem de verdade, com a conclusão da missão em 0%. Depois que a aula acaba, o protinha sai da sala e de fundo o Long Long manda esperar que ele vai no banheiro também. Então só aperta o passe e nem a pau que ele vai no banheiro contra o cara. No meio do caminho, as gurias não para de chavecar o garoto. Olha essa pele clarinha, sedosa e macia, e essa cinturinha, sem falar dessas pernocas e a bunda empinadinha. Mano, eu tô quase pulando algumas partes, tá muito sujo isso aqui, velho. As gurias viciadas nele e o prota só querendo sair logo dali. Ele não vai conseguir cumprir a missão se as coisas continuarem assim. Ele é atraente e fraco demais, então é hora de encontrar algum lugar pra treinar e ver se algo muda. Já pesquisando sobre aulas de Muay Thai, ele entra dentro da sala que agora tá vazia e acha que construir músculos não é o suficiente. A sua mente também precisa mudar e ser mais forte. Enquanto tá pesquisando, uma louca chega do lado, querendo saber o que ele tá fazendo. O Zhang Hao manda ela não chegar nas pessoas desse jeito e fala que ele tava tão concentrado que não conseguiu nem ouvir ela chegando. A braba fica coladinha nele, querendo saber se ele tava mandando mensagem pra alguma garota que ele gosta. O rapaz tá virando um pimentão, então joga ela de lado, mandando parar de ter pensamentos estranhos como esse, e é pra ela se afastar um pouco. É, rapaz, o filé sempre cai no colo do vegano. Ela vem na maldade, pegando na mão dele, dizendo que são macias e muito bonitas. É aí que lembra que as mulheres desse mundo são bem ousadas, e até tocam nas mãos dos outros homens sem problema nenhum. O protinha manda ela se sentir um pouco envergonhada, pelo menos. Então diz que o Zhang Hao parece diferente, porque ele não era desse jeito antes. Ele manda parar com isso, porque sempre foi assim, enquanto sua frio com ela encarando ele. Começa a achar que esse mau humor dele deve ser porque não dormiu bem. E ela sabe uma ótima técnica de massagem, querendo mostrar pra ele como se faz. Ele tenta segurar a maluca, mas essa mulher é forte demais. Então fala que a aula ainda não acabou e é pra ela se sentar. A professora de inglês entra na sala e manda todos se sentarem que a aula vai começar. Ele abre o livro e percebe que consegue entender tudo perfeitamente, mesmo tendo estudado há muito tempo. E ainda pior, as suas notas eram horríveis antes de vir pra esse mundo. Mas o conteúdo desse livro não é difícil pra ele entender, e sente que finalmente tem uma vantagem depois de ser transmigrado. Então fica lá todo pomposo, querendo que a professora o escolha pra mostrar todo o seu cérebro gigante. Ela ajeita o óculos e manda o Zhang Hao ir até lá, e pergunta se ele tá bem porque o rosto dele tá um pouco pálido, e é pra falar se ele precisar ir pra enfermaria. Mentalmente só tá mandando a professora comer merda, então diz que não tá doente, ela deve ter se enganado. O pessoal quer saber o que tem de errado nele hoje. Ele não tá agindo como sempre faz, e é estranho que o Zhang Hao se comporte como um idiota. A outra ouviu dizer que ele caiu da última vez, então talvez seja esse o motivo, deixando ele ainda com mais raiva, falando que elas que são as idiotas. Ainda mais exausto, só tá querendo ir pra casa. No fim da aula, eles passeiam do lado de fora e o Long Long pergunta o que tá acontecendo com ele que parece tão cansado. O prota fala que não é nada, só não dormiu muito bem, mas sente que na verdade ele tá cansado de tudo. Na quadra, uma mulher gigante pergunta se ele acha ela atraente. Depois, nos corredores, as danada aperta a bunda dele, falando que é um belo popote. Logo depois, na frente dele, um cara cai sozinho, mas vira falando que o prota o empurrou de propósito. E o Zhang Hao acha isso uma besteira, e ainda por cima estar na escola é bem estressante. Uma mais decente chega falando que quer contar algo pra ele, e a verdade é que gosta do garoto já faz um tempo, pedindo pra por favor sair com ela. Ele lembra do seu passado frustrante, mas pede desculpas porque não pretende ter uma namorada por agora. O Long Long fica falando que ele é o brabo, até a valentona da escola gosta dele, mas ele não tá muito afim de falar disso e só manda calar a boca e irem comer alguma coisa. Na fila fica pensando o que vai pedir, quando olha o prato de um dos alunos e pergunta pro Long Long se todo mundo come tão pouco assim, mas ele não sabe o porquê tá perguntando algo tão óbvio. Afinal de contas, eles sempre comem desse jeito. Então se vira e pede pra tia um pouco de salada de pepino sem arroz. O prota acha isso bem pouco e se comer só isso vai acabar desmaiando. E fala que tá comendo assim porque tá de dieta. Então finalmente cai a ficha que isso é o normal. Os homens comem bem pouco nesse lugar. E de acordo com a sua lista pra virar um homão, ele precisa treinar os músculos, conquistar um nome menos feminino, desenvolver uma mente forte e jogar todas as roupas coloridas fora. E pra fazer isso vai precisar pedir uma porção de comida maior pra criar músculos. Então chega na tia pedindo
pedindo por uma grande porção de carne de porco com muito arroz. O amigo acha estranho o pedido dele e manda o Hao pensar bem, porque ele vai ganhar muito peso, mas diz que os homens precisam de muita comida para serem fortes. O pessoal acha engraçado que o Zhang Hao vai comer mesmo tudo isso. Ele vai ficar bem pesado com toda essa gordura de porco, mas falam que se tivessem o corpo dele, também poderiam comer tanto quanto o pratinha. Outra pessoa quer saber o que ele tá pensando e não deve fazer o que quiser só porque ele é popular. Que isso, rapaziada, calma lá, ele só tá comendo carne ao invés de salada. Esse é um mundo invertido, né? Será que a mulherada é assim de verdade? Fiquei curioso. Um louco já tá querendo ir lá dar um oi pra celebridade. O Long Long manda ele ter modos, porque se as pessoas verem ele assim, vão dar risada da cara dele. O fanboy quer saber por que ele tá comendo tanto hoje. Até porque só operários de construção comem desse jeito. O Prota nem sabe quem é esse cara, que manda não brincar com ele, porque eles eram da mesma turma. E manda deixar de ser arrogante. Eles dois são populares, mas ainda assim precisam cuidar da aparência. Mas olha o Zhang Hao agora, tá com uma aparência bem nojentinha comendo isso aí. O Prota não tá nem aí, só manda ele sair fora. Ai, que irritante. Por que esse cara tá agindo dessa forma idiota comigo? O Prota vem na sequência, mandando ele não desprezar os operários de construção, porque se não fosse o trabalho deles, ele por acaso acha que poderia viver confortavelmente nesse país? O fanboy fecha a cara e começa a chorar, rapaz. Que é isso? Ele só tava cuidando dele, não pensava que fosse dizer isso logo desse jeito. As garotas percebem que o Liu Feng começou a chorar e acham que o Zhang Hao deve ter dito algo maldoso e não esperavam que o Prota fosse esse tipo de pessoa. O Lágrimas de Crocodilo fica contente que agora todo mundo tá do lado dele. Quando mais alguém entrar na briga falando que ele pode comer o que quiser, afinal não tá fazendo mal pra ninguém. E por que alguém deveria dizer a outra pessoa o quanto ela pode ou não comer? Isso é idiotice. Dá um sorrisinho pro Hao Hao e pergunta se ele ainda tá com fome, tentando dar um pouco de carne na boca dele. Ela fica toda felizinha assistindo ele comer. E isso deixa o Liu Feng cheio de ciúmes. Mas o Prota manda ele ficar calado. E se tiver alguma coisa pra falar, que diga depois. Porque agora o mestre tá comendo. O Long Long acha que ele tá passando do ponto. Tá se chamando até de mestre. É tão grosseiro que não combina com a sua imagem. Mas a apaixonada pensa diferente. E achou ele ainda mais charmoso agindo assim. O Liu Feng tá cansado disso. Então diz que vai embora. O grupinho de esquisito fala pra não ficar triste. A Zhao Ying deve ter sido enganada pra do nada começar a gostar do Zhang Hao. A guria pede pra ele comer devagar pra não engasgar. E tomar uma sopinha que é tudo de bom. O Zhang Hao só vira pro Long Long querendo saber quem é essa doida. E avisa que ela senta do lado dele na sala de aula. E é a capitã sênior do time de basquete universitário. Então percebe que esse corpite que tem é muito bom em atrair mulheres. Tá fazendo essa cara, mas eu duvido que não tá gostando. O caba tá cercado dos mulherão. Então pergunta se eles já experimentaram o jogo Heroes of Legend que ela deu pro Long Long da última vez. Ele fala que aquilo é difícil demais de jogar. E o Prota quer saber se esse é o jogo de demolição das torres 5v5. O Long Long avisa ela que o Zhang Hao também jogou. E pergunta o porquê agora ele começou a se interessar pelo jogo, já que tinha dito que não gosta desses jogos de menina. O Prota não esperava que havia um jogo de liga nesse mundo, mas aparentemente é muito popular entre as garotas. Ela diz que mesmo que não haja homens jogando na liga, eles ainda podem gostar do jogo. O Prota se levanta e diz que já jogou o jogo, e é ótimo. E agora que terminou de comer, vai voltar pra aula. O Long se despede e agradece, deixando a garota toda sem jeito, querendo saber quando o Hao Hao vai aceitar ela. A Zhao Ying disse que a Liga Hero não tem jogadores masculinos de alto escalão. Então Dasher e Uzi, os líderes masculinos, não estão se esforçando pra melhorar pelo jeito. O Prota acha que vai precisar arrumar um tempo pra vê-los jogar ao vivo. E percebe que tem uma garota solitária jogando do lado da janela faz um tempinho. Essa é a Min Uerra, uma aluna transferida. O Prota pergunta se ele tá namorando a garota, mas responde pra ele que essa aí não gosta muito de falar. Mas mesmo assim acha a garota muito bonita. Então diz que tá na hora de falar com ela e mostrar do que é feito. O Long fala pra não fazer isso com ele não. Um homem deveria ser mais tímido, sabe? Então quer saber se o Long Long não fica incomodado por deixar um aluno transferido sozinho o tempo todo. Ele tá bem tímido, mas o Prota chega se apresentando como Zhang Hao e ela também diz o seu nome. O Prota percebe que as garotas desse mundo se sentem muito atraídas por ele, mas essa garota parece bem fria ao falar com os dois. Então apresenta o amigo que nem conseguiu falar direito. Ele pergunta se ela tá lendo um livro, que responde meio que na má vontade. Então Long Long sussurra pra eles irem logo que ela não tá querendo falar com eles, mas o Prota é direto e quer saber por que ela não gosta deles. E diz que não é nada disso, só não sabe o que dizer. E fala pro Long que na verdade essa garota é bem tímida, então estende a mão pra ela. E se quiserem conversar, eles podem ser amigos. Apertam as mãos e ele fica pensando que é assim que os homens de verdade fazem quando uma mulher tá acuada e sem saber o que falar. Chega outra doidinha sem saber o porquê eles estão ali com um aluno novo. Mas agora que chegou nisso, ele pensa em um plano, que é fazer o extrovertido adotar um introvertido pro resto da vida. Então esse é o momento que você tem que usar suas habilidades sociais, mandando ela tentar ser amiga dela. Ela olha pro Prota com uma cara de que não tá muito afim não, mas é só uma piscadela e muda de ideia na hora. É pra elas conversarem, enquanto isso ele quer voltar pra sua mesa e dormir um pouco. Então vira falando que sim senhor capitão. A garota tímida agradece, e ele diz que não foi nada demais. Depois de um tempo, quando volta pra casa, tá com a cara enfiada no celular escutando um rockzinho. A irmã do lado de fora pede pra entrar, querendo saber o que ele tá fazendo, que diz que tá ouvindo uma música, só isso. Ela
percebe que ele ficou todo tímido e vem toda provocante querendo saber o que deu nele agora. Curado fala que não foi nada, mas ela continua abusada, chegando de ladinho querendo ouvir a música com ele. E fala que pelo jeito o irmão gosta de um rock, ele é bem diferente dos outros garotos. Com a mão no queixinho, quase levando o prota pro abraço, tá dizendo que ele é muito atraente. Eita rapaz, que negócio é esse? Tá escalando rápido demais. Ela é mais atirada do que pensava. O Zanhao não tem ideia do que fazer agora. O anjinho diz que os homens de verdade devem ser capazes de resistir à tentação. Caso contrário, seria um pecador. O diabinho fala que não faz nem sentido. Um homem de verdade tem que fazer o que deve ser feito. E com mais coragem ainda quando a segunda cabeça diz que é a hora. E pode ir fundo, que ele não vai ser um pecador não. Ele agarra o braço da irmã no maior climinha de incesto lugar. Ela quer saber do Hao se os homens deveriam agir assim, mas tá suando igual um porco mirando aqueles dois balões. Quando uma memória aparece na sua cabeça, e é de uma mulher falando que ele é dela. E o garoto não vai a lugar nenhum. Ele meio que volta pra realidade e se afasta da grandona. E quer saber que lembrança foi essa. O pedacinho de meu Deus vai até o Zanhao pra saber o que aconteceu. E por que ele tá tão pálido. Mas só fala pra relaxar que ele tá bem. Mas pensa que essa foi por pouco, quase se entregou à tentação. Então puxa pras almofadas, falando que ele precisa cuidar um pouco mais dele mesmo. Abraçados, diz que ele é bem fofo. Então o prota fala que tava pensando em cortar o cabelo, querendo saber a opinião dela. Que responde mesmo de cabelo curto ou comprido, vai continuar amando o jeitinho dele. No dia seguinte, tá ele dizendo que hoje marca um novo começo. Lá dentro, a guria quer saber o que o garoto vai precisar. E ali ele vai encontrar tudo o que precisa pra realçar sua beleza. Ele fala que esse negócio de beleza não é com ele não. Então aparece outra mulher querendo saber o que vai ser. Ele tá querendo um corte que seja bonito e confortável de usar. Então acha esse pedido bem inusitado, pensando no que vai fazer, e acaba tendo uma ideia. Pensa que os homens dizem o oposto do que querem. Então tem certeza que ele quer um corte de cabelo incrível. E manda não se preocupar. Na maior referência de todas, ela termina o corte e olha pro espelho e quer saber o que ele achou. Ele diz que não é nada mal e quer saber quanto foi, mas fala que não precisa pagar, apenas seja um modelo para um anúncio deles ali no salão. Ele fala que prefere pagar do que fazer isso. A dona pede desculpas, então diz que ele é bem-vindo caso mude de ideia e se sente o brabo, porque onde vai cativa as mulheres, até imaginando que isso tá errado, não deveria ser tão fácil assim. Voltando pra casa, ele sente que o corte não é um dos melhores que já fez, mas ainda assim combina com seu rosto. E com esse corte novo, vai ser um novo homem. E agora vai ver se tem algo que combine com seu novo estilo. Quando abre o armário, tem todas as cores do arco-íris pra ele escolher, querendo se livrar de todas essas roupas o mais rápido possível. O pai manda ele descer correndo pra ajudar a carregar algumas coisas. Chegando lá, o pai toma um susto, querendo saber onde tá o resto do cabelo dele e por que cortou tão curto assim, falando que homens não usam cabelo desse jeito, querendo saber qual salão fez isso com ele, que vai lá tirar satisfação com todo mundo. É, o sujo falando no mal lavado. O cabelo dos dois é quase igual, velho. O prota manda o pai ter calma, o seu cabelo tava muito comprido, então ele foi dar um jeito. O que deixou ele ainda mais bravo, querendo saber quem deu permissão pra cortar assim tão curto. O prota corre pela sua vida, falando que isso é violência doméstica, pedindo pra pelo menos não bater na cara. Quando a Kim manda parar com esse barulho todo, ele bate com tudo naquela parede dura. Dá pra ver no rosto dele o quanto doeu. E a irmã dá um sorrisinho e pede pro pai ter calma. Não é bom pra saúde dele estar estressado assim. Então fala pra não tentar apaziguar as coisas. Ele tem todo o direito de estar com raiva, principalmente agora que seu filho cortou o cabelo tão curto. Ela vem querendo saber como ficou, até ficar coradinha e surpresa olhando pra ele. O pai precisa trazer ela de volta à realidade. E fala que o cabelo do Hao ficou bem bonito desse jeito. E além disso, pediu antes a sua permissão. Então não é pra ficar tão bravo. O pai fala que ela só tá protegendo ele e deveria deixar eles conversarem sozinhos. Mas tanto faz. É melhor ele ir preparar o jantar, botando a maior pressão no coitado. Ai meu Deus. Lembrei quando eu era criança e minha mãe jogou um tamanco a 30 metros de distância bem no meu bigolim. Memórias amargas. O prota agradece por ter ajudado. Caso contrário, iria apanhar até dizer chega. Ela conta que é natural. E é claro que tem que cuidar bem dele. Além disso, quer que ele venha pro seu quarto porque tem algo que quer mostrar. Ele fica no gás, ansioso pra saber como é o quarto dela. Lá dentro muda de ideia e tá todo decepcionado. Parece mais o quarto de um cara no final das contas. Ela vai até a mesa avisando que não teve tempo de preparar um presente pra ele quando se mudou, mas vai entregar pra ele agora. E quer saber o que achou. Dá uma olhada e percebe que aquilo foi bem caro. Ela diz que o preço não importa e faz qualquer coisa pra ver ele feliz. O Zanhao se sente bem estranho em receber um presente de uma mulher. De volta no quarto, fica achando que deveria comprar um presente pra Kim mais tarde. Olhando de perto, começa a achar que realmente não é réplica. Ela deve ter dado um diamante de verdade. E tem certeza que isso aqui não é barato. Então como poderia retribuir esse favor? Ele acabou de cortar o cabelo, então gastou tudo. E com o dinheiro que tem, não dá nem pra comprar uma balinha. Então percebe que o Long mandou mensagem que fala pra ele olhar esse novo romance que acabou de publicar. E vendo de perto, o nome da obra é O Rapaz Bonito contra a Irmã Ousada. É um amor proibido, em que ele fugiu com ela pra viverem juntos. Eu tô ficando louco, é a história do manhwa dentro do manhwa, contando a mesma história do manhwa dentro do outro manhwa. É, deve ser isso mesmo. O prota começa a querer escrever um romance também, mas primeiro vai fazer uma continuação pro manuscrito
apartamento do pistoleiro pra conseguir um pouco de dinheiro, sabe? E vai escrevendo que o tirano continua a berrar: eu não consigo, pra rainha do exército. Ele começa a imaginar que criar uma cidade feminina pode dar certo. Ou talvez devesse aplicar a visão que tem desse mundo e criar um romance que venda rápido. Esse romance seria chamado de Uma Mulher de Verdade em um Mundo de Homens. É um plágio atrás de outro plágio. Essa obra tá bem brasileirinha, hein? E na capa do livro parece outro fanboyzão da massa do que as waifu. De volta na escola, ele vem assoviando bem tranquilo, até receber a mensagem de que a sua obra, Uma Mulher de Verdade em um Mundo de Homens, já passou pelo pedido de assinatura. Então pede pra, por favor, entrar em contato com a editora. Ele acha que o processo de revisão foi bem rápido, então agora pode ganhar uma taxa diária por cada atualização, chorando de felicidade que as coisas começaram a andar. E já que é assim, precisa comemorar. Ele só consegue comprar um sorvete de 5 pila com o que tem, mas para pensando que essa lojinha é bem familiar. Ele dá uma olhada do lado de fora e parece tudo normal, até perceber que talvez seja isso. Quando conheceu a Amy, ela estava no último ano da escola, uma garota pequena, mas que tinha muita força. Ela é a filha do tio Kim da lojinha do lado da sua casa, lembrando dela comentando que a família deles moravam próximos uma da outra, se oferecendo para pagar o almoço. Naquela época, pensava que essa era a sensação de se apaixonar pela primeira vez. Então visitava a Amy muitas vezes depois da escola, ajudava na lojinha, bisoiava embaixo, bisoiava em cima, e finalmente um dia criou coragem para confessar o seu amor por ela. Com muito esforço conseguiu falar o quanto a amava. Ela deu um sorriso sem graça e fala que preferem homens mais velhos, e ele ainda é muito novo para ela. Então depois de tudo ele foi rejeitado. Daquele dia em diante começou a treinar como um louco para se tornar um homem bem musculoso que seria capaz de proteger a Amy. Mas agora não é mais necessário. Nesse mundo ele é considerado bonitão, então tem certeza que vai conseguir dessa vez. Ele escuta algumas vozes e para ali na frente. Então quer ganhar dinheiro suficiente para se casar, mas não quer trabalhar? E diz que ele precisa parar de ser assim. Não precisa trabalhar porque o Shape falarão por ela. Então diz que isso não serve. A filha da família ali é 2 anos mais velha que ela e ganha mais de 3 mil por mês. E tá se preparando para casar com o marido. Ela fala que se a garota ganha apenas 3 mil, é só ela se esforçar um pouco mais. O prota do lado de fora fica sem saber quem tá discutindo, até a garota sair pra fora. Ele fica todo feliz porque essa é a Amy. O seu primeiro amor não mudou nadinha. Ele vai cumprimentar, começa a gaguejar e fica em pânico, porque a pequena Amy virou a filha do Siban. Ela percebe que esse aí é o Hao Hao, e ele só quer saber que merda ela fez pra conseguir tantos músculos. A garota percebe que então ele cortou o cabelo, e o prota ali do chão encarando o Scarpelli do mundo invertido. Ela fala que ele ficou muito bonito assim, mas ele no chão com cara de cruz credo, grita pra ela não chegar mais perto. Mas ela vem toda fofinha, perguntando se ele queria ver ela, não é? Quase chorando, ele grita pra deusa da lua de sangue devolver a sua pequena e fofa Amy. A bombadona fala que faz muito tempo que ele não vai ali e oferece uma melancia pra ele. E manda não ser tímido, porque pode comer o quanto quiser. A alma do menino já foi embora, olhando aquele 60 de braço. Então diz pra senhorita Amy que isso não é necessário. Ela dá um tapinha nele, rachando a cadeira. E fala pra ele não ser tão educado com ela, quando simplesmente a cadeira desintegra, deixando os dois no maior climão. Ela vem gritando pra saber se o prota tá bem. No estilo geladeira Brastemps, diz que vai ajudar ele a se levantar. O Zanhao fala pra não se preocupar, dando altas piruletas. E tá tudo bem, e como ficou tarde, ele tem que ir porque tem coisas pra fazer. Então ele se vem depois. Ela pede pra ele esperar e pelo menos passar um número, mas ele finge que não ouviu e teleporta da lojinha. Existe uma lei de ferro nesse mundo. Até uma garota delicada e gentil como a Amy pode virar um gorila King Kong. Então ele precisa fazer aulas de Muay Thai o quanto antes. Além disso, também precisa comprar um presente pra Kim Kim e arrumar a bagunça no seu armário. Ele tem muitas coisas pra fazer e ainda não resolveu o problema do dinheiro. E quando conseguir, com certeza todos os seus problemas vão se resolver na hora. Alguém pergunta o que ele tá fazendo, surpreendendo o prota, que fica igual um pimentão na hora, olhando a Kim Kim treinando de formas incríveis. O Zanhao acha estranho o fato das mulheres desse mundo ainda praticarem yoga. Yoga é uma prática milenar indiana que busca integrar o corpo, mente e espírito. Ela combina posturas físicas, técnicas de inspiração e meditação para promover bem-estar e equilíbrio. E eu não fui no Google pesquisar o que é yoga só pra deixar a Kim Kim por mais tempo nessa posição. Não, claro que não. Eu não sou igual vocês, eu sou melhor. Eu tenho fome por conhecimento. Então ele pergunta se isso é yoga. Ela diz que sim, e tá cansada da academia, então tentou os exercícios que os homens fazem. O prota fica ali, achando inacreditável. Esse mundo é bem louco mesmo. Ela vem segurando na mãozinha, falando que ele também deveria experimentar. É uma desvantagem pra ele ter o corpo magro e fraco, que deixa todas as mulheres com vontade de assediar ele. Isso deixa o garoto cheio de raiva, porque até os olhos da irmã ele parece fraco, e não vai mais tolerar isso. Puxa ela pelo bracinho falando que eles terão uma queda de braço, e vai provar que ela tá errada. Ela diz que ele é corajoso, e se for assim, o perdedor deve dar algo ao vencedor. Então se ele tá pronto, devem começar. E pensa que isso não é apenas uma queda de braço, a sua dignidade como um homem está em jogo. Então começa a sentir que a Kim Kim é forte pra cacete, e diz que até os gulosos teriam feito o impossível pra manter a sua honra. Mas ali tá ele sendo tratado como uma menina delicada que não pode fazer
fazer nada. Ela diz que não é nada mal, ele até que durou bastante. A mão dele começa a doer, mas ainda assim não pode desistir. E precisa continuar, mesmo que o seu corpo não aguente mais. E precisa manter a honra de um homem. Ela acha que se isso continuar, o Hao pode acabar se machucando. Então termina de uma vez, e ainda segurando embaixo pra ele não machucar a mão. E diz que ele até que foi bem. E então respira e pergunta o que ela quer como prêmio. Ela quer saber como é usar as coxas de alguém como travesseiro. Então eu sei que essa garota é de outro mundo e o Prota nem faz tanto tempo que tá aí. Mas tá esquisito, hein? Tá bastante esquisito, hein? Ele fica felizão com essa ideia e não quer mostrar empolgação, mas aceita sem problemas. Ela agradece e deita no colo dele. E fala que as pernas dele são tão macias assim como imaginava que seriam. E pede pra deixar ela ficar assim com ele um pouquinho mais. O Zanhao diz que tudo bem e é um homem que cumpre as suas palavras. É isso dessa obra por hoje, rapaziada. A sua curtida e inscrição é o que mostra pra mim que realmente gostaram da obra. E essa sim tem muitos capítulos, então dá pra trazer uma na sequência da outra. E pra você que gosta de todo tipo de obra, então tá aparecendo a do vilão, aquele que reencarna em outro mundo e acaba gostando de estar do lado negro da força. Espero muito que tenham gostado dessa obra. Vejo vocês na próxima. Falou!